E se eu te dissesse que existe um titã ainda maior que Godzilla e Kong, e que ele pode não ser deste planeta? Cara, o que estamos prestes a descobrir sobre o Titã X pode literalmente reescrever tudo o que sabemos sobre o Monsterverse. E olha, se você ficar até o final, eu vou revelar uma teoria alucinante que conecta essa criatura diretamente com o Space Godzilla. Preparado para ter sua mente explodida? Então bora! Fala, Kaiju Maníacos! Monarch Legacy of Monsters temporada 1 já expandiu o Monsterverse de formas épicas, certo? A gente descobriu o Axis Mundi, aquela dimensão louca entre mundos, vimos mais da Apex e até acompanhamos o que Godzilla estava fazendo entre 2014 e King of the Monsters. Mas prepara o coração, porque a temporada 2 vai elevar tudo a outro nível ao introduzir uma ameaça titânica absolutamente aterrorizante, chamada Titã X. E, gente, essa criatura não é só mais um monstro gigante. Ela pode ser a chave para entender o futuro inteiro do Monsterverse. Hoje, vamos fazer um mergulho profundo, analisando tudo o que conseguimos descobrir através dos trailers. Vamos destrinchar a anatomia dessa coisa, especular sobre suas origens misteriosas e explorar uma teoria que pode mudar completamente nossas expectativas para Godzilla X-Kong Supernova. Antes de mergulharmos nas teorias completamente insanas sobre as origens dessa criatura, precisamos primeiro entender exatamente com o que estamos lidando aqui. E cara, o Titã X redefine completamente o conceito de desastre natural vivo. A anatomia dessa coisa é uma mistura bizarra de elementos de vida marinha das profundezas, répteis ancestrais e inspirações diretas dos kaijus clássicos que todos nós amamos. É como se a evolução ou alguma força desconhecida pegasse características biológicas reconhecíveis e as torcesse numa forma titânica absolutamente terrificante. Vamos começar pelo óbvio, os tentáculos. E olha, eles se dividem em dois tipos distintos, exatamente como vemos em algumas criaturas marinhas do mundo real. Os braços orais maiores são as estruturas mais óbvias. Conseguimos identificar pelo menos 6 desses apêndices massivos no trailer. Esses braços maiores provavelmente desempenham múltiplas funções críticas: capturar e segurar presas, ancorar a criatura em posição, seja na água ou em terra. Sim, essa coisa pode sair da água e navegar por diferentes ambientes. Imagina a força necessária para mover um corpo desse tamanho. Esses tentáculos são basicamente motores biológicos. Os tentáculos marginais são menores e muito mais numerosos, se arrastando do corpo principal como fitas vivas. E aqui está um detalhe intrigante que muita gente não percebeu. No card de título do show, existem apêndices ainda maiores aparecendo em primeiro plano. Agora, a grande questão é, são membros realmente maiores escondidos? Ou é apenas um efeito de profundidade de campo cinematográfico com tentáculos normais mais próximos da câmera? Difícil dizer por enquanto, mas guarda essa informação. Em várias tomadas do trailer, conseguimos visualizar o corpo principal do Titã X. E cara, é basicamente um tronco maciço, único, similar a águas-vivas gigantes ou lulas gigantes, com uma cabeça enorme na frente. Não tem complexidade desnecessária, é design funcional puro e simples. E agora, chegamos na parte mais fascinante e perturbadora: a cabeça do Titã X. A estrutura craniana é extremamente reptiliana. A mandíbula é grossa e triangular, sugerindo uma força de mordida insana, tipo o crocodilo, mas numa escala que faria qualquer crocodilo parecer um lagartinho de estimação. Mas o trailer deliberadamente chama a atenção para os olhos dessa criatura, e por uma ótima razão, porque eles são completamente anormais. Cada olho parece ter íris e pupilas duplas. Gente, isso é uma característica absolutamente bizarra, que sugere capacidades visuais incríveis ou adaptações para diferentes condições de luz, tipo transitar entre as profundezas oceânicas completamente escuras e o mundo da superfície iluminado. Mas e se for algo ainda mais insano? E se essas pupilas duplas permitirem que o Titã X enxergue diferentes espectros de luz simultaneamente, tipo visão térmica, ultravioleta, infravermelha, tudo ao mesmo tempo? Seria tipo ter o capacete do predador, mas biológico.
Rodeando os olhos, existe uma espécie de coroa de espinos, dando vibes de cavalo marinho. Esse coronel adiciona uma qualidade perturbadoramente régia à face da criatura. E Confession Time, foi exatamente esse visual que me fez pensar em Space Godzilla quando vi pela primeira vez. No topo do focinho, temos um par de chifres duplos, provavelmente usados para intimidação ou defesa. E, descendo pelas costas, uma série de espinhos dorsais irregulares reforça aquele visual clássico de kaiju que a gente tanto ama. A coloração é um cinza azulado profundo, sugerindo uma criatura nascida nas profundezas oceânicas ou algum outro lugar escuro, tipo o próprio Axis Mundi. E aqui está o detalhe que me deixa obcecado. Os olhos são azuis como os do Godzilla. Isso não é coincidência, galera. Essa cor específica é praticamente reservada para o Rei dos Monstros. O que isso significa? Bom, já vamos chegar nessa teoria maluca. Beleza, mas quão massiva é essa criatura realmente? Vamos fazer uma estimativa baseada em evidências do trailer. Fãs atentos identificaram que a baleia mostrada no trailer se parece muito com uma baleia fin, e depois de pesquisar, é quase uma correspondência perfeita. Baleias fin podem atingir de 23 a 26 metros de comprimento e pesar entre 40 e 80 toneladas. São literalmente as maiores criaturas vivas do nosso planeta. Agora, se essa baleia tem aproximadamente 24 metros de comprimento e o Titã X a deixa minúscula em comparação, cara, isso nos diz tudo o que precisamos saber sobre o tamanho absurdo dessa criatura. O próprio trailer afirma que o Titã X é maior que Godzilla e Kong. E olha, eles não estão exagerando nem um pouco. Estamos falando de uma criatura que faz até mesmo os titãs alfa parecerem pequenos. Mas será que ter características físicas absurdas e um corpo massivo realmente fazem do Titã X um titã de nível superior funcional? Vamos investigar suas ferramentas de sobrevivência. Aqueles braços orais que mencionamos antes funcionam como pernas tentaculares preenses, perfeitos para agarrar, puxar e arremessar inimigos ou objetos. Os tentáculos marginais, como eu disse, provavelmente servem função sensorial, mas também podem atuar como um sistema disruptor, bagunçando os sentidos e movimentos de presas ou predadores. Os chifres podem ser usados para exibição ou demonstração de domínio, mas em combate seriam devastadores, especialmente para investidas. E os dentes, longos e finos, não foram feitos para esmagar, mas para agarrar. Uma vez que algo é capturado por essa boca, escapar seria uma dor literal. Esses dentes funcionam como ganchos que penetram fundo e seguram. Mas ter todas essas armas não significa nada sem a mentalidade para usá-las, certo? Pinturas rupestres antigas mostram o Titã X violentamente atacando assentamentos humanos, confirmando que é um destruidor territorial extremamente agressivo. Quando emerge do Axis Mundi no trailer, faz isso de forma violenta, quase como uma erupção vulcânica. Nada sobre esse titã parece pacífico. E também parece haver intenção por trás do olhar. Quando a câmera foca diretamente no olho do Titã X, sente como se ele soubesse exatamente para onde está indo e por quê. Não é um monstro mindless, existe inteligência ali. Mas apesar de toda essa agressão, o Titã X ignora completamente uma baleia massiva no trailer, não mostrando nenhum sinal de hostilidade. Isso sugere que pode ser um assassino seletivo ao invés de um destruidor sem mente tipo os Skullcrawlers. Ou talvez a baleia só tenha dado muita sorte. Que tipo de ambiente consegue sustentar uma criatura desse tamanho? O Titã X claramente está em casa na água, provavelmente preferindo fossas oceânicas profundas quando não está atacando a superfície. Mas também é mostrado em terra firme, explodindo de seu casulo do Axis Mundi e atacando assentamentos ancestrais nas pinturas rupestres. Isso prova que pode operar em múltiplos ambientes. E se o Titã X acabar enfrentando Godzilla ou Kong, pode ter algo extra guardado naquelas mangas longas. Existem pistas no trailer de que ele possui capacidades bioelétricas. Raios parecem reagir a ele ou até emanar dele durante sua emergência. E com aquele design de água-viva, esses tentáculos poderiam entregar algum tipo de carga elétrica ou outra forma de picada paralisante.
Combine isso com a força física brutal e lutar contra o Titã X seria tipo entrar numa briga com a cerca elétrica de Jurassic Park, só que numa escala titânica. E voltando àqueles olhos bizarros, que espectros desconhecidos o Titã X consegue enxergar? Ter globos oculares assim lhe dá visão tipo o capacete do predador, onde pode alternar entre diferentes espectros à vontade? Só o tempo vai dizer, mas a possibilidade é assustadora. E aqui está algo que não posso parar de pensar. Algo sobre o Titã X parece muito Godzilla-esque. Seria possível que venham de um ancestral comum similar, mas agora evoluíram para algo diferente, mas também meio igual. A estrutura da cabeça, os olhos azuis, certas proporções, existem semelhanças demais para serem coincidência. Mas calma, porque agora vamos entrar nas teorias que vão realmente explodir sua cabeça. Beleza, o Titã X tem muitas características naturais. Um pouco de cefalópode aqui, um pouco de peixe-leão ali e até um pouco de Godzilla misturado. Mas embora o design pareça natural, a origem pode ser qualquer coisa menos isso. Vamos olhar para a sinopse oficial primeiro. Além de Kong, a temporada 2 apresentará Godzilla e introduzirá um novo titã, o enigmático Titã X, agora oficialmente à solta. Titã X não é apenas mais um monstro, é um cataclisma vivo. Quando sua forma bioluminescente massiva rompe a superfície do oceano, o mundo parece prender a respiração. Uma força ancestral emergindo das profundezas. Seu propósito incerto, seu poder incomparável. A Legendary continua batendo em palavras como enigmático e misterioso, realmente empurrando a ideia de que essa coisa não se encaixa perfeitamente ao lado dos outros titãs. Até o nome Titã X parece deliberadamente vago. Existe puramente para alimentar especulação. Junte tudo e fica muito claro que querem que pensemos que há mais nessa criatura do que qualquer outro titã que vimos até agora. A teoria mais fundamentada é que o Titã X seja o Titanis Leviathan, um dos 17 titãs descobertos até os eventos de Godzilla King of the Monsters. Geralmente descrito como uma serpente crocodilo ou baleia, poderia facilmente se aplicar ao design geral desse novo monstro. A única inconsistência? Leviathan foi descoberto em Loch Ness, enquanto o Titã X parece ter sido liberado do Axis Mundi. Mas quando o Monsterverse alguma vez foi 100% consistente com detalhes, então não está completamente fora do reino das possibilidades. Mas agora vem a teoria que vai derreter seu cérebro. E essa teoria está muito mais lá fora, ou melhor dizendo, fora deste mundo. Com um nome como Titã X, é seguro dizer que Legendary quer manter sua verdadeira origem em segredo e pode se conectar pesadamente com Godzilla X Kong Supernova. Pensa comigo, eles nunca esconderam nomes de monstros antes, e isso é diferente. Essa convenção de nomenclatura tem muito em comum com kaijus como Monstro X ou Monstro Zero, ambos sendo extraterrestres. Combine isso com frases como enigmático e misterioso e fica claro que isso é diferente de qualquer coisa que vimos. Rumores atuais colocam Space Godzilla como vilão de Supernova, um titã que cai do espaço e assume a forma do titã mais poderoso do planeta, que é, claro, o rei dos monstros. Mas com Monarch sendo lançado primeiro, pode estar dando pistas sobre futuros pontos da trama. O Titã X mostra sinais de mutação. As pupilas duplas parecem quase um processo de clonagem falho e parece ter várias características em comum com Godzilla, como a estrutura da cabeça e os olhos azuis brilhantes, algo reservado para o rei dos monstros. Parece que o Titã X está deliberadamente imitando Godzilla, seja simplesmente por vantagem evolutiva ou algo maior, mais engenhado. E se o Titã X realmente caiu do espaço? Uma criatura projetada para assumir a forma de Godzilla para eliminar toda a vida no planeta e prepará-lo para uma invasão total de uma raça alienígena tecnologicamente avançada, como um espécime falho, acabou com essa mistura aterrorizante de titanos Godira e outras formas de vida das profundezas marinhas e terra oca. Mas e se o Titã X foi simplesmente uma iteração anterior dessa arma e outra virá em Supernova que vai completar o processo, sendo enviada para a Terra e assumindo a forma do Rei dos Monstros?
Como um clone bem-sucedido, seria muito mais próximo do design que conhecemos, embora com algumas imperfeições genéticas, tipo os cristais abundantes na Terra Oca. O Titã X poderia estar plantando as sementes do Space Godzilla como um metamorfo, um ser que adota a forma de Godzilla porque representa a ameaça definitiva. Isso significaria que, na realidade, poderia ser uma bioarma ancestral e descobrimos suas origens alienígenas através das pinturas rupestres naquela vila misteriosa. Isso faria total sentido se eles realmente quisessem dar pistas sobre Space Godzilla, já que não têm o privilégio de fazer teasers entre filmes. Essa é a chance deles de fazer Supernova o filme-evento que precisa ser se vai ter o infame Space Godzilla. De uma perspectiva biológica, o Titã X é um enigma. Viola tudo que sabemos sobre a ordem natural, e com a Legendary dando pistas de uma origem mais profunda e enigmática, existe a chance de que esse monstro não seja deste mundo e não seja de nossa ordem natural. Seja o Titã X um Leviatã ancestral, um rival do passado ou uma bioarma com origens muito além da Terra, ele claramente existe fora da hierarquia Titã normal. Os sinais apontam que não é simplesmente mais um rival, mas algo digno de ser chamado de exterminador de mundos de verdade. E se Monarch está silenciosamente preparando o terreno para algo maior em Supernova, o Titã X pode ser a primeira rachadura na história que revela o quão longe esse universo está prestes a escalar. Então é isso, Kaiju Maníacos. O que você acha do Titã X? É o Leviatã? Uma bioarma alienígena? O protótipo falho do Space Godzilla? Joga sua teoria nos comentários aqui embaixo. Se você quer que a gente faça um vídeo inteiro especulando exclusivamente sobre as conexões entre Titã X e Space Godzilla, comenta aqui que a gente faz. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do Monsterverse. Valeu demais e até a próxima!